Tiradentes. Ah, esse nome. Todo mundo no Brasil já ouviu, né? Herói nacional, o grande Marte da nossa independência. Mas será que a história é bem essa que a gente aprendeu na escola? E se for bem mais complicada? Hoje, a gente vai tentar separar o que foi o homem do que virou o mito. Olha, não dá para negar a importância dele hoje em dia. Pensem bem, 21 de abril, o dia que ele morreu, é feriado nacional. Ele é nada menos que o patrono cívico do Brasil. O rosto dele já esteve na nossa moeda de 5 centavos. E o nome dele está lá, cravado no livro dos heróis e heroínas da pátria. É isso. Oficialmente, ele é um dos pilares da identidade brasileira. Pois é, mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A pergunta que fica é essa: e se essa figura toda heróica, esse Marte, não surgiu assim naturalmente? E se ele foi, na verdade, uma construção, sabe, cuidadosamente montado, décadas depois da morte dele, por um motivo bem específico? Então, para entender o mito, a gente precisa primeiro conhecer o homem por trás dele. Bora voltar no tempo. Lá para o século XVIII, Brasil Colônia, para a gente conhecer quem era de fato Joaquim José da Silva Xavier. Pois é, esse era o nome dele de verdade, Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu lá em Minas Gerais e a vida dele não começou fácil não. Ficou órfão com só 11 anos de idade. Acabou sendo criado por um tio e foi com esse tio que ele aprendeu uma profissão que, olha só, ia dar a ele o apelido que todo mundo conhece hoje. A profissão principal dele mesmo era militar. Ele era alferes, que era tipo uma patente baixa, sabe? Lá no regimento dos dragões coloniais. Ou seja, ele era um funcionário da coroa portuguesa. E é aí que tá a ironia, né? A mesma coroa que ele um dia iria enfrentar. E aqui, gente, está a origem do apelido. Além de ser militar, ele fazia um bico, como dentista amador, para complementar a renda, né? Daí vem o Tiradentes. É um detalhe que traz ele para perto da gente. Tira aquela imagem de estátua e mostra uma pessoa comum daquela época. Agora, vamos chegar num ponto-chave para entender as motivações dele. Ele estava muito, mas muito ressentido com a administração portuguesa. A carreira militar dele simplesmente não andava. Imagina só, ter uma promoção negada 4 vezes. Essa frustração toda foi acumulando, sabe? E foi essa insatisfação que acabou levando ele para o caminho da conspiração. Então, essa frustração toda dele acabou encontrando eco num movimento maior que estava rolando: a Inconfidência Mineira. Um nome que todo mundo já ouviu falar, né? Mas que, na prática, foi um plano que nem chegou a acontecer de verdade. Tá, mas o que foi essa tal de Inconfidência Mineira? Bom, basicamente, foi uma conspiração da elite econômica de Minas. Essa galera estava super antenada nas ideias iluministas que vinham da Europa e, principalmente, estavam de olho no que tinha acontecido lá nos Estados Unidos, com a Revolução Americana. E aqui a gente já bate de frente com uma diferença gigante entre o mito e a realidade. Muita gente pensa que foi um movimento pela independência do Brasil inteiro, mas não foi. O plano era para a independência de Minas Gerais. E outra, não foi uma revolta do povo, foi uma conspiração da elite, dos ricos, que estavam, na verdade, bem preocupados com o próprio bolso. Então, o que criou o clima para essa rebelião toda? Pensa numa receita de bolo. A faísca foram as ideias iluministas de liberdade que estavam chegando. O combustível? Ah, os impostos altíssimos que Portugal cobrava sobre o ouro. E a gota d'água, o que fez tudo transbordar foi a ameaça da derrama. Imagina só, o governo ameaçando cobrar todos os impostos atrasados de uma vez só. Isso ia quebrar muita gente da elite. Beleza. E o Tiradentes, onde ele entra nessa história? Bom, ele não era um dos ricaços da mineração, mas ele tinha um talento. Era bom de papo, tinha uma ótima oratória. Como ele viajava muito a trabalho e tinha essa fama de falastrão, ele virou o propagandista oficial do movimento. Era ele quem saía espalhando as ideias da conspiração para todo lado. Só que o plano deu errado. Deu muito errado. Antes mesmo de qualquer coisa acontecer, a conspiração foi denunciada. E aí a coroa portuguesa não perdeu tempo, prendeu todo mundo. E o julgamento, nossa, se arrastou. Foram 3 longos anos. 3 anos de investigações, interrogatórios, um processo que ficou conhecido como Devassa. E durante todo esse tempo, os conspiradores ficaram lá, presos, esperando para saber qual seria o destino deles. E chegamos à pergunta de $1 milhão. Tinha um monte de gente presa, dezenas de pessoas. Muitos deles eram da elite, ricos, influentes. Então, por que cargas d'água só o Tiradentes, o alferes de patente baixa, foi condenado à morte? Bem, a resposta parece estar numa combinação de 3 coisas. Primeiro, ele não era da elite, não tinha costas quentes nem influência para conseguir um perdão. Segundo, enquanto muitos outros negaram até o fim, Tiradentes bateu no peito e assumiu que participou.
E terceiro, e talvez o mais importante, como ele era o propagandista, o mais falante, a coroa viu nele o exemplo perfeito para assustar todo mundo. Ele virou, literalmente, o bode expiatório. A condenação foi por lesa majestade, ou seja, traição à coroa. E a punição foi pensada para ser aterrorizante. Ele foi enforcado em praça pública no dia 21 de abril de 1792. Depois, o corpo foi esquartejado e as partes foram espalhadas pela estrada que ia para Minas. O recado da coroa portuguesa era bem claro, né? Não tentem fazer isso de novo. Depois de uma morte tão brutal, a história dele poderia simplesmente ter acabado ali. E na real, por um bom tempo, acabou mesmo. Ele foi esquecido. Mas agora a gente vai ver como que quase 100 anos depois essa figura foi resgatada lá do fundo do baú da história para se transformar no herói que a gente conhece hoje. Olha só essa linha do tempo. Ele foi executado em 1792. Aí, durante todo o Império do Brasil, de 1822 a 1889, ninguém falava de Tiradentes. Era um assunto proibido, um tabu. Por quê? Simples. Os nossos imperadores, Dom Pedro I e II, eram descendentes diretos da rainha de Portugal que mandou matá-lo. Ficava chato, né? Mas aí veio a República, em 1889. E, de repente, tudo mudou. Já no ano seguinte, em 1890, o dia da morte dele virou feriado nacional. Foi muito rápida. E por que essa mudança tão rápida? O motivo foi 100% político. Pensa bem, a República tinha acabado de nascer. Ela precisava criar seus próprios símbolos, seus próprios heróis, e ao mesmo tempo apagar os heróis da monarquia. E eles precisavam de alguém que tivesse morrido lutando por uma república, um mártir republicano. E aí Tiradentes caiu como uma luva. Ele era o candidato perfeito. Um republicano que foi executado pela monarquia não tinha como ser melhor. A partir daí a imagem dele foi toda reconstruída. Começaram a pintar quadros dele com barba, cabelo comprido, uma aparência bem parecida com a de Jesus Cristo, sabe? Para reforçar essa ideia de sacrifício. Transformar Tiradentes em herói foi uma peça fundamental para criar a identidade da nova república. E foi assim que o homem, Joaquim José da Silva Xavier, aquele militar frustrado, propagandista de uma conspiração que nem aconteceu, foi transformado no mito de Tiradentes, o grande mártir da independência. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? O que a história do Tiradentes diz sobre a forma como um país constrói suas memórias, seus símbolos e seus próprios heróis?